A fase boêmia da Guerra dos 30 Anos, 1618 e 1648, foi o primeiro estágio do conflito, e sua origem está profundamente conectada às tensões religiosas, políticas e dinásticas que marcaram a Europa no início do século XVII. Essa fase começou em 1618 com a Defenestração de Praga, um evento simbólico que demonstrou o acirramento das tensões entre os protestantes e os católicos no Sacro Império Romano Germânico. Contexto e causas. A Boêmia, uma região predominantemente protestante no Sacro Império Romano Germânico, estava sob o domínio da dinastia dos Habsburgo, que apoiava a Contra-Reforma Católica. Quando Fernando de Estíria, futuro imperador Fernando II, foi eleito rei da Boêmia em 1617, ele tentou impor políticas católicas, causando descontentamento entre a nobreza protestante. Em maio de 1618, líderes protestantes boêmios invadiram o castelo de Praga e jogaram 2 representantes imperiais e um secretário pela janela. Apesar de caírem em esterco e sobreviverem, esse ato de desafio, conhecido como Defenestração de Praga, marcou o início de uma revolta contra o domínio dos Habsburgo. Principais eventos: 1618 e 1619, Revolta Boêmia. Os protestantes boêmios formaram uma confederação e elegeram Frederico V, eleitor palatino e líder da União Protestante, como rei da Boêmia. Frederico, conhecido como Rei de Inverno por seu reinado curto, era calvinista e representava uma afronta direta aos interesses católicos e dos Habsburgo. Fernando II, por sua vez, contou com o apoio da Liga Católica, liderada pelo duque Maximiliano I da Baviera, e do exército imperial comandado por Johann Tserclaes, conde de Tilly. Batalha da Montanha Branca. Esse confronto decisivo ocorreu perto de Praga em novembro de 1620. As forças católicas, comandadas por Tilly e auxiliadas pela Liga Católica, esmagaram os exércitos protestantes da Boêmia. Frederico V fugiu para o exílio e Fernando II retomou o controle da Boêmia. Atores principais: Fernando II, imperador do Sacro Império Romano Germânico e defensor da Contra-Reforma Católica. Seu objetivo era reafirmar o poder dos Habsburgo e o catolicismo na Boêmia. Frederico V, eleitor do Palatinado e líder protestante. Sua derrota na Montanha Branca marcou o fim da resistência boêmia. Maximiliano I da Baviera, líder da Liga Católica, foi um dos principais aliados de Fernando II. Johann Tserclaes, conde de Tilly, comandante militar da Liga Católica e arquiteto da vitória na Montanha Branca. Nobreza protestante da Boêmia. Perdeu suas terras e privilégios após a derrota, sofrendo uma repressão severa. Consequências. A fase boêmia estabeleceu o padrão da Guerra dos 30 Anos como um conflito devastador e multifacetado. Após a derrota boêmia, Fernando II impôs a recatolização forçada da região e confiscou propriedades de nobres protestantes, reforçando o domínio dos Habsburgo. Essa fase também levou ao envolvimento de outras potências europeias, ampliando o escopo do conflito. A repressão na Boêmia marcou o início de um conflito muito mais amplo, que passaria por várias fases e envolveria praticamente toda a Europa Central e Ocidental. Os Países Baixos tiveram uma relação indireta, mas significativa, com a fase boêmia da Guerra dos 30 Anos. Essa conexão está vinculada às suas lutas pela independência da monarquia espanhola, liderada pelos Habsburgos, e à dinâmica religiosa e política que permeava a Europa do período. Contexto dos Países Baixos em relação à guerra. Os Países Baixos estavam envolvidos em um conflito de longa duração contra a Espanha, conhecido como a Guerra dos 80 Anos, 1568-1648. Essa guerra teve origem no desejo das Províncias Unidas, protestantes do norte dos Países Baixos, de se libertarem do domínio espanhol católico. Apesar de uma trégua assinada em 1609, o conflito foi retomado em 1621, coincidindo com a continuidade da Guerra dos 30 Anos. Enquanto as Províncias Unidas consolidavam sua posição como um bastião do protestantismo e do comércio marítimo, a Espanha, governada por Filipe III e depois Filipe IV, era aliada próxima do Sacro Império Romano Germânico e da Liga Católica. Isso criava um vínculo estratégico entre a luta dos protestantes boêmios contra os Habsburgos e a causa dos Países Baixos contra a hegemonia católica. Hachecha. Relação com a fase boêmia. Embora os Países Baixos não tenham participado diretamente da fase boêmia, sua influência se manifestou em 3 áreas principais.
suporte simbólico ao protestantismo europeu. As Províncias Unidas, como um dos principais estados protestantes, eram vistas como um exemplo de resistência ao poder dos Habsburgos e da Igreja Católica. A eleição de Frederico V como rei da Boêmia foi celebrada por protestantes em toda a Europa, inclusive nos Países Baixos, pois simbolizava um avanço para a causa protestante. Conexões dinásticas. Frederico V era casado com Elizabeth Stuart, filha de Jaime I da Inglaterra. Essa aliança colocou os Países Baixos em um alinhamento indireto com os boêmios, pois a Inglaterra e as Províncias Unidas compartilhavam interesses comuns na contenção dos Habsburgos. Pressão sobre a monarquia espanhola. A retomada da guerra entre as Províncias Unidas e a Espanha em 1621, após a fase boêmia, sobrecarregou os recursos espanhóis, que já estavam comprometidos no apoio ao Sacro Império Romano Germânico e à Liga Católica. Essa pressão indireta foi benéfica para a causa protestante em geral, já que enfraqueceu a capacidade da Espanha de se envolver plenamente na Guerra dos 30 Anos. Conclusão. Embora os Países Baixos não tenham se envolvido diretamente na fase boêmia da Guerra dos 30 Anos, sua luta contínua contra a monarquia espanhola e seu papel como Estado protestante influente contribuíram para o contexto mais amplo do conflito. A guerra nos Países Baixos ajudou a dividir os recursos dos Habsburgos e a manter viva a resistência protestante em outras partes da Europa. A fase dinamarquesa da Guerra dos 30 Anos, 1625-1629, foi marcada pela entrada do rei Cristão IV da Dinamarca no conflito. Este período representou uma tentativa de líderes protestantes do norte da Europa de conter o avanço católico liderado pelo imperador Fernando II do Sacro Império Romano Germânico e seus aliados da Liga Católica. A fase dinamarquesa terminou com o fortalecimento dos Habsburgos e a intensificação da repressão contra os protestantes. Contexto e causas. Após a derrota dos protestantes na fase boêmia, o imperador Fernando II consolidou o poder católico em várias regiões do Sacro Império. Temendo a expansão do catolicismo e o domínio político dos Habsburgos na Europa, Cristão IV da Dinamarca, que também era duque de Holstein e, portanto, um príncipe do Sacro Império, decidiu intervir militarmente para proteger os interesses protestantes. Além disso, Cristão IV buscava preservar sua influência no norte da Alemanha, onde controlava territórios estratégicos. O apoio dinamarquês aos protestantes também foi incentivado por potências como a Inglaterra e as Províncias Unidas, que financiavam o esforço de guerra dinamarquês. Handshake Fars, principais eventos. Aliança Protestante e a entrada de Cristão IV. Cristão IV liderou uma coalizão protestante que incluía os estados do Baixo Saxônia e financiadores internacionais como a Inglaterra e as Províncias Unidas. Ele entrou na guerra com um exército próprio e aliados regionais. Ascensão de Wallenstein e a resposta católica, os 26. Fernando II contratou o general Albrecht von Wallenstein, um aristocrata boêmio, para organizar um exército imperial adicional. Wallenstein, com vastos recursos financeiros e uma abordagem inovadora de guerra, rapidamente se tornou uma figura central. Batalha de Lutter. Em agosto de 1626, Cristão IV foi decisivamente derrotado por Johann Tserclaes, conde de Tilly, comandante da Liga Católica, na Batalha de Lutter, no norte da Alemanha. Essa derrota enfraqueceu significativamente as forças dinamarquesas. Campanha de Wallenstein no norte, 1627-1628. Wallenstein avançou pelas regiões costeiras do norte da Alemanha, capturando territórios protestantes e ameaçando diretamente a Dinamarca. Ele conquistou o porto de Stralsund, mas não conseguiu tomá-lo devido à resistência local, auxiliada por tropas suecas e holandesas. Tratado de Lüdenowek. A fase dinamarquesa terminou com a assinatura do Tratado de Lübeck, que permitiu a Cristão IV manter seus territórios dinamarqueses sob a condição de retirar-se do conflito. Isso marcou o fim do envolvimento direto da Dinamarca na guerra. Atores principais. Cristão IV da Dinamarca, líder da intervenção protestante, sua derrota enfraqueceu significativamente a causa protestante no Sacro Império. Fernando II, imperador do Sacro Império Romano Germânico e defensor da Contra-Reforma. Ele consolidou sua posição com a ajuda de Wallenstein e Tilly. Albrecht von Wallenstein.
General e estrategista imperial, foi essencial para as vitórias católicas nesta fase, usando métodos eficazes para sustentar e organizar seus exércitos. Cercles, conde de Chile, líder da Liga Católica e comandante na vitória sobre Cristão IV na Batalha de Lutter. Consequências: a fase dinamarquesa fortaleceu o domínio católico e a posição dos Habsburgos no Sacro Império. Com a derrota da Dinamarca, Fernando II emitiu o Edito de Restituição, 1629, que ordenava a devolução de propriedades eclesiásticas confiscadas pelos protestantes desde 1555, aprofundando as tensões religiosas. A intervenção dinamarquesa revelou, no entanto, os limites do poder dos Habsburgos, especialmente devido à resistência local e à complexidade das alianças. Essa fase pavimentou o caminho para a entrada da Suécia na guerra, liderada por Gustavo Adolfo, na fase seguinte. A fase sueca da Guerra dos 30 Anos, 1635, foi marcada pela entrada da Suécia, liderada pelo rei Gustavo Adolfo no conflito. Esse período transformou o caráter da guerra, expandindo-a para um confronto mais amplo e reforçando a causa protestante após os reveses anteriores. Foi um momento decisivo, com batalhas épicas, reviravoltas políticas e um impacto duradouro no curso da guerra. Contexto e causas. Após o fim da fase dinamarquesa, o imperador Fernando II fortaleceu o catolicismo e os Habsburgos no Sacro Império Romano-Germânico, especialmente com o Edito de Restituição, 29. Esse decreto provocou grande descontentamento entre os estados protestantes, pois ordenava a devolução de terras eclesiásticas confiscadas desde 1555. A Suécia, sob a liderança de Gustavo Adolfo, viu a ascensão dos Habsburgos como uma ameaça direta à sua segurança e interesses no Báltico. A entrada sueca foi motivada tanto por razões religiosas, defesa do protestantismo luterano, quanto por interesses geopolíticos, desejo de controlar territórios estratégicos no norte da Alemanha. A entrada sueca foi amplamente financiada pela França, que, apesar de ser um estado católico, queria enfraquecer os Habsburgos por razões políticas. O cardeal Richelieu, ministro-chefe do rei Luís XIII, arquitetou essa aliança inusitada como parte de sua estratégia anti-Habsburgo. Principais eventos: desembarque sueco e início da campanha. Gustavo Adolfo desembarcou no norte da Alemanha com um exército altamente disciplinado e bem organizado. Seu exército era inovador, com táticas de mobilidade rápida, uso combinado de infantaria, cavalaria e artilharia leve. Conquista de territórios estratégicos. Miri, os suecos capturaram importantes cidades no norte da Alemanha, incluindo a fortaleza de Magdeburgo, que, no entanto, sofreu um massacre pelas forças imperiais sob o comando de Tilly, antes da chegada sueca. Esse evento, conhecido como o Saque de Magdeburgo, galvanizou o apoio aos suecos entre os protestantes. Batalha de Breitenfeld. Essa foi uma das batalhas mais importantes da fase sueca. Gustavo Adolfo, aliado a João Jorge I da Saxônia, derrotou de forma esmagadora o exército católico comandado por Tilly. Essa vitória marcou o primeiro grande revés para os Habsburgos e consolidou a posição da Suécia como uma potência militar na guerra. Campanha no sul da Alemanha, 1632. Gustavo Adolfo avançou para o sul, ocupando regiões da Baviera e ameaçando Viena, o coração do Sacro Império. Batalha de Litzendorf. Esse foi o ponto culminante da fase sueca. Gustavo Adolfo venceu o exército de Wallenstein, mas foi morto em batalha, deixando um vazio de liderança. A morte de Gustavo Adolfo enfraqueceu a posição sueca, embora seu exército continuasse a lutar sob o comando de Axel Oxenstierna. Conferência de Heilbronn. Após a morte de Gustavo Adolfo, a Suécia organizou a Aliança Protestante, conhecida como a Liga de Heilbronn, que buscava continuar a luta aos Habsburgos. Declínio da força sueca, 1634-35. A derrota protestante na Batalha de Nördlingen, 1634, marcou o fim do avanço sueco. Essa derrota foi catastrófica para a causa protestante, levando alguns estados protestantes a buscar a paz com o imperador. Atores principais: Gustavo Adolfo da Suécia. Rei sueco e estrategista brilhante, foi o principal líder militar da fase sueca. Sua morte em Lützen foi um golpe significativo para a causa protestante. Fernando II, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, continuou sua política de fortalecimento do catolicismo e dos Habsburgos.
Albrecht von Wallenstein, general imperial que retomou o comando após a derrota de Chile. Wallenstein era ambicioso e controverso, sendo assassinado em 1634 por ordens imperiais devido a suspeitas de traição. Axel Oxenstierna, primeiro-ministro sueco, assumiu a liderança política e militar após a morte de Gustavo Adolfo, consolidando a aliança protestante. Cardeal Richelieu, ministro-chefe da França, apoiou financeiramente os suecos como parte de sua política de enfraquecer os Habsburgos. Consequências. A fase sueca consolidou a internacionalização da Guerra dos 30 Anos, com a França se preparando para intervir diretamente. A Suécia continuou a desempenhar um papel importante na guerra, mas sem o impacto decisivo que tinha sob Gustavo Adolfo. Essa fase também marcou a crescente devastação da Alemanha, com cidades saqueadas, campos devastados e uma população profundamente afetada pela guerra. Os desdobramentos da fase sueca abriram caminho para a fase seguinte, conhecida como a fase franco-sueca, na qual a França e a Suécia colaboraram mais diretamente contra os Habsburgos. A fase franco-sueca da Guerra dos 30 Anos, 1635-1648, marcou o período final do conflito e sua plena internacionalização. Foi caracterizada pela entrada direta da França, sob a liderança do cardeal Richelieu e posteriormente do cardeal Mazarino, ao lado da Suécia, contra o Sacro Império Romano-Germânico e a Espanha. Essa fase transformou a guerra em uma luta por hegemonia política europeia, diminuindo o foco inicial na religião. Tash, contexto e causas. A fase sueca terminou com a derrota protestante na Batalha de Nördlingen, 1634. Esse revés levou muitos estados protestantes alemães, especialmente a Saxônia, a negociar a paz com o imperador Fernando II no Tratado de Praga, 1635, enfraquecendo a coalizão protestante. A França, temendo o fortalecimento dos Habsburgos, tanto os austríacos quanto os espanhóis, decidiu intervir militarmente. Apesar de ser um estado católico, a França, liderada pelo cardeal Richelieu, via os Habsburgos como a principal ameaça à sua segurança e à sua ambição de se tornar a potência dominante na Europa. A Suécia, embora enfraquecida pela morte de Gustavo Adolfo, manteve seu envolvimento militar sob o comando de Axel Oxenstierna, vendo a aliança com a França como crucial para continuar a luta contra os Habsburgos. Principais eventos. Declaração de Guerra da França, 1635. A França declarou guerra formalmente à Espanha e ao Sacro Império Romano-Germânico, marcando o início de sua participação direta. Tropas francesas começaram a operar na Alsácia e na Renânia, ao lado dos exércitos suecos. Conquista de territórios pelos suecos e franceses, 1640. Os suecos, sob o comando de Johan Banner e Lennart Torstensson, lançaram campanhas bem-sucedidas no norte da Alemanha, recuperando o terreno perdido após Nördlingen. Simultaneamente, os franceses enfrentaram os espanhóis em batalhas ao longo da fronteira franco-espanhola. Batalha de Rocroi. Um dos marcos da fase franco-sueca foi a vitória decisiva dos franceses sobre os espanhóis em Rocroi, na França. Sob o comando do jovem Luís Conde Bourbon, o Grande Condé, os franceses quebraram o mito da invencibilidade dos terços espanhóis, simbolizando o declínio do poder militar espanhol. Avanço sueco no sul da Alemanha, 1644-1645. Os suecos, liderados por Torstensson, realizaram campanhas devastadoras no sul da Alemanha e na Boêmia. Eles derrotaram os exércitos imperiais na Batalha de Jankau, 1645, ameaçando diretamente Viena. Negociações de paz e Tratado de Westfália, em 48. A guerra foi marcada por um prolongado impasse militar e diplomático. Negociações de paz começaram na cidade de Münster e Osnabrück, resultando no Tratado de Westfália em 1648. Esse tratado encerrou formalmente a Guerra dos 30 Anos, redesenhando o mapa político da Europa. Atores principais: Cardeal Richelieu e Cardeal Mazarino. Richelieu foi o principal arquiteto da política francesa de intervenção. Após sua morte, em 1642, Mazarino continuou sua estratégia, garantindo o sucesso da França. Luís Conde de Bourbon, Grande Condé, líder militar francês, tornou-se um herói nacional após a vitória em Rocroi. Axel Oxenstierna, primeiro-ministro sueco, garantiu a continuidade do envolvimento sueco na guerra e a liderança em importantes campanhas militares. Lennart Torstensson, general sueco responsável por avanços estratégicos e pela devastação das regiões do Sacro Império.
Imperador do Sacro Império Romano-Germânico a partir de 1637, tentou negociar a paz enquanto enfrentava derrotas militares. Filipe Corter da Espanha, rei da Espanha, viu seu império enfraquecido pelas derrotas militares e pela independência dos Países Baixos no final do conflito. Consequências. O Tratado de Westfália, 1648, trouxe importantes mudanças políticas e religiosas. O Sacro Império Romano-Germânico perdeu poder e os príncipes alemães ganharam maior autonomia. A Suécia consolidou sua posição como potência no Báltico, obtendo territórios na Alemanha. A França emergiu como a principal potência europeia, enquanto a Espanha entrou em declínio. Os Países Baixos conquistaram sua independência formal da Espanha. O princípio da soberania nacional foi estabelecido, marcando o início de um sistema internacional mais moderno. A fase franco-sueca intensificou a destruição da Europa Central, com populações dizimadas e economias devastadas. Ao mesmo tempo, ela redesenhou o equilíbrio de poder na Europa, pavimentando o caminho para o domínio francês nos anos seguintes. As consequências da Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, foram profundas e se fizeram sentir por décadas na Europa. No âmbito social, político e econômico, os efeitos foram devastadores, especialmente para as regiões centrais do Sacro Império Romano-Germânico, e contribuíram para remodelar as estruturas e relações de poder na Europa. Âmbito social. Devastação populacional. A guerra causou a morte de cerca de 8 milhões de pessoas, incluindo soldados e civis. Muitas mortes foram provocadas por combates, mas a maioria resultou de fome, doenças, como a peste bubônica, e deslocamentos forçados. Algumas regiões perderam até 50% de suas populações, especialmente em áreas rurais do Sacro Império Romano-Germânico. Migração e deslocamento. A guerra forçou o deslocamento de milhões de pessoas, incluindo camponeses que fugiram das áreas de conflito e nobres que perderam suas propriedades. Isso gerou instabilidade social e desordem. Trauma psicológico e cultural. A guerra gerou um legado de medo e desconfiança. As regiões mais afetadas enfrentaram a destruição de suas infraestruturas culturais, como igrejas, escolas e bibliotecas, além da perda de tradições locais. Mudanças religiosas. Embora a guerra tenha começado como um conflito religioso, o Tratado de Westfália solidificou o princípio da liberdade religiosa dentro do Sacro Império Romano-Germânico, permitindo que os príncipes escolhessem entre o catolicismo, o luteranismo ou o calvinismo. Isso enfraqueceu ainda mais a ideia de um cristianismo universal e contribuiu para a secularização gradual da política europeia. Âmbito político. Declínio do Sacro Império Romano-Germânico. A autoridade do imperador foi significativamente enfraquecida. O poder foi descentralizado e os príncipes alemães receberam autonomia quase total sobre seus territórios. Isso marca o fim do sonho de um império unificado na Europa Central. Emergência da França como potência dominante. A França saiu da guerra como a maior beneficiária política. Ela garantiu territórios importantes, como a Alsácia, e consolidou sua posição como a potência hegemônica na Europa Ocidental, pavimentando o caminho para o absolutismo de Luís XIV. Declínio da Espanha. A derrota espanhola na guerra contribuiu para o fim de sua supremacia como potência europeia. Além disso, a independência formal dos Países Baixos no Tratado de Westfália enfraqueceu ainda mais o Império Espanhol. Ascensão da Suécia no Báltico. A Suécia consolidou sua posição como potência no norte da Europa, adquirindo territórios no Sacro Império Romano-Germânico e estabelecendo controle sobre partes do Báltico. Mudanças na diplomacia. O Tratado de Westfália estabeleceu as bases para a diplomacia moderna, introduzindo o conceito de soberania nacional. Estados europeus passaram a ser reconhecidos como entidades autônomas e iguais, independentemente de religião. Âmbito econômico. Destruição agrícola e fome. A guerra devastou vastas áreas agrícolas, especialmente no Sacro Império Romano-Germânico. Campos foram saqueados, vilas queimadas e trabalhadores forçados a abandonar suas terras. Isso resultou em uma grave crise de fome. Queda na produção econômica. Com a destruição de infraestruturas e a diminuição da força de trabalho, a produção econômica despencou. Muitas cidades enfrentaram recessões prolongadas e a recuperação econômica levou décadas. Dívidas nacionais.
Os países envolvidos acumularam enormes dívidas para financiar a guerra. A França, por exemplo, teve que lidar com uma crise financeira interna, mesmo após suas vitórias. A Espanha, já em declínio, teve sua economia ainda mais pressionada. Alterações no comércio europeu. A guerra também mudou os fluxos comerciais. Enquanto os Países Baixos emergiam como um centro financeiro e comercial, regiões devastadas da Alemanha ficaram economicamente estagnadas. Mercenarismo e militarização. A guerra criou uma cultura de mercenarismo, com exércitos contratados que frequentemente se voltavam contra as populações locais. Esse fenômeno trouxe uma militarização contínua a algumas áreas. Conclusão. A Guerra dos 30 Anos transformou a Europa de maneira irreversível. Ela consolidou a fragmentação política do Sacro Império, alterou o equilíbrio de poder entre as grandes potências e gerou profundas mudanças na sociedade. Embora tenha levado à destruição e ao sofrimento, também marcou o início de uma nova era de relações internacionais e reorganização geopolítica que moldaria o continente nos séculos seguintes. Os acordos políticos feitos no final da Guerra dos 30 Anos foram formalizados no Tratado de Westfália, 1648, que marcou o fim do conflito e redefiniu a ordem política europeia. Esses acordos foram negociados em duas cidades alemãs, Münster e Osnabrück, e estabeleceram importantes precedentes diplomáticos e políticos. Já os principais acordos políticos. Reconhecimento da soberania dos estados alemães. Os príncipes do Sacro Império Romano Germânico obtiveram ampla autonomia política, o que enfraqueceu significativamente o poder do imperador. Cada estado alemão passou a ser soberano, com o direito de conduzir sua própria política externa e interna. Liberdade religiosa. O tratado consolidou o princípio de cuius regio eius religio. A religião do governante determina a religião do Estado, estendido agora para incluir o calvinismo além do catolicismo e do luteranismo. Além disso, foi garantida a liberdade de culto privado para minorias religiosas dentro dos estados. Territórios cedidos e redistribuídos. França recebeu a Alsácia e fortaleceu sua posição estratégica no Reno. Isso consolidou o avanço territorial francês e preparou o caminho para a supremacia política de Luís XIV. Suécia obteve territórios no norte da Alemanha, incluindo a Pomerânia Ocidental e a cidade de Wismar, além de controle sobre importantes rotas comerciais no Báltico. Brandemburgo-Prússia recebeu a Pomerânia Oriental e outros territórios, pavimentando o caminho para sua ascensão como uma grande potência nos séculos seguintes. Países Baixos. A independência das Províncias Unidas foi reconhecida oficialmente, encerrando sua luta contra a Espanha iniciada na Guerra dos 80 Anos. Suíça. Sua independência de fato do Sacro Império foi confirmada. Declínio da autoridade imperial. O imperador Fernando III teve que reconhecer a nova distribuição de poder dentro do Sacro Império, aceitando o enfraquecimento da autoridade central em benefício dos príncipes regionais. Reorganização das relações internacionais. O Tratado de Westfália estabeleceu a ideia de equilíbrio de poder e de estados soberanos como entidades independentes. Essa foi uma mudança crucial, marcando o início do sistema internacional moderno baseado em estados-nação. Reconhecimento formal de alianças. Alianças internacionais, como a entre França e Suécia, foram formalizadas como legítimas. Isso era inovador, já que, até então, alianças eram vistas como ameaças à ordem estabelecida. Implicações diplomáticas. O Tratado de Westfália marcou a consolidação da prática de negociações multilaterais para a resolução de conflitos. A abordagem diplomática usada para pôr fim à guerra foi inovadora, envolvendo representantes de várias potências e resultando em um acordo que buscava equilibrar interesses conflitantes. Hasher. Conclusão. Os acordos políticos do Tratado de Westfália não apenas encerraram a Guerra dos 30 Anos, mas também inauguraram uma nova era na política europeia. O enfraquecimento do Sacro Império Romano Germânico, o fortalecimento de estados como França e Suécia e o reconhecimento da soberania dos estados marcaram o início de uma ordem internacional mais descentralizada que influenciaria os séculos seguintes.